Bom dia, o Porto está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Os azuis e brancos venceram a Roma por 3-1 no Dragão e deram a volta ao resultado da primeira mão. O Benfica vai jogar hoje na capital croata contra o Dinamo de Zagreb. O encontro a contar para o apuramento para os quartos de final da Liga Europa. Tudo sobre as equipas portuguesas nas competições europeias, para ver mais à frente aqui no Bom Dia Portugal. O Ministro das Finanças garante que os contribuintes não vão ter de pôr um único euro no novo banco. Na grande entrevista da RTP, Mário Centeno afirmou que o dinheiro disponibilizado pelo Estado para recapitalizar o banco é um empréstimo que será recuperado. Não é o Estado que está a injetar dinheiro no novo banco. O Fundo de Resolução injeta esse capital e, para financiar essa injeção, recorre a um empréstimo do Estado. No futuro, e é importante também ter esta ideia bem presente, no futuro o Fundo de Resolução vai pagar este empréstimo ao Estado. Em 30 anos. Em 30 anos, com as contribuições do setor bancário. Não há nenhum euro de impostos dos portugueses a ser utilizado nesta operação. Isto não quer dizer que nós não, e voltando ao início da sua pergunta, que nós não entendamos que há aqui uma perda significativa para a economia portuguesa. O Ministro das Finanças garante que os 400 milhões inscritos no orçamento do Estado para o novo banco eram apenas uma estimativa. Na grande entrevista da RTP, Mário Centeno disse que tinha a expectativa que a injeção de capital diminuísse ao longo do tempo, mas reconhece que isso não aconteceu. Esse valor de 400 milhões de euros era uma estimativa. Era uma estimativa feita com base em alguma coisa, com informação parcial que existia e que revelam, se quiser, alguma expectativa que existia e que, aliás, foi vocalizada por mim próprio, de que as necessidades e as injeções de capital tivessem um perfil descendente ao longo do tempo. Isso não aconteceu em 2018, em particular porque as necessidades de capital de 2017 foram muito significativas. O Primeiro-Ministro garante que não haverá impacto financeiro com a nova injeção de dinheiro no novo banco. António Costa assegura que não está prevista qualquer alteração no orçamento do Estado, no déficit ou na dívida. Afirma ainda que não haverá aumento de impostos ou revisão das metas orçamentais. Quer no orçamento, quer relativamente ao déficit, quer relativamente à dívida, estava prevenida esta situação, portanto, não haverá impacto, não será necessário nem aumento de impostos, nem revisão das metas orçamentais, nem um orçamento retificativo para aumentar o montante da despesa, nem estarão em risco o cumprimento das metas para a continuação da redução da dívida. Portanto, o que estava previsto acomoda perfeitamente esta situação. O Primeiro-Ministro afirma que as divergências com o Conselho de Finanças Públicas, dirigido nos últimos anos por Teodora Cardoso, surgiram porque as políticas do Governo não foram bem compreendidas. Houve algum tempo de ajustamento às novas políticas e à compreensão dos seus resultados. Mas pronto, os resultados estão aí, estão à vista, as coisas são pacíficos, ninguém os contesta e, portanto, as coisas estão ultrapassadas. Agora, é evidente que a função do Conselho de Finanças Públicas é distinta da função do Governo. E muitas das coisas que diz com aquele critério de conselho que os médicos dão a cada um de nós quando vamos ao médico. A nova Presidente do Conselho de Finanças Públicas avisa que pretende continuar a exigir rigor nas contas públicas. Nazaré Costa Cabral considera que a instituição é uma guardiã da democracia. A disciplina financeira é, em si, um espelho. Ela é um espelho quer da robustez económica, quer da estabilidade social e institucional de um país. Por outro lado, a disciplina financeira permite criar as almofadas orçamentais de segurança e garantir a dose certa de flexibilidade que as finanças públicas também necessitam. Governo e câmaras municipais estão proibidos de anunciar obras até às eleições europeias. A norma foi editada pela Comissão Nacional de Eleições. A Comissão diz que é uma forma de evitar favorecimentos de candidaturas
no ano em que haverá eleições europeias e legislativas. De acordo com o Jornal de Negócios, a Comissão argumenta que se baseou em decisões do Tribunal Constitucional. O Parlamento aprovou o projeto de resolução que recomenda a adoção de medidas contra a desinformação. PCP e Verdes votaram contra e o PSD absteve-se. A proposta socialista surgiu ao abrigo de um plano europeu contra as notícias falsas. Os socialistas reclamavam medidas ao governo para garantir a cibersegurança nas eleições deste ano. É quinta-feira. Vamos ver o que é que o tempo nos reserva para o dia de hoje. Os pormenores da meteorologia com o Nuno Lopes. Nuno, bom dia. Como é que vai estar? Olá, Viva Carla, bom dia. Hoje vamos voltar a ter períodos de chuva, que é bem-vinda. E o outro destaque é realmente a agitação marítima, uma situação que corre ainda do dia de ontem, hoje a diminuir, mas ainda assim durante a manhã a ser uma agitação marítima forte a justificar um aviso. Vamos começar aqui para ver as imagens satélite. Nós temos um anticiclone a sul dos Açores, a permitir, no entanto, a passagem de sistemas frontais, e hoje vamos ter um sistema frontal a atravessar durante o período final da manhã e o resto todo do dia a atravessar o território do continente. Assim, em termos de avisos, há que destacar ainda para o dia de hoje, durante o período da manhã até cerca de 1h30, toda a costa ocidental está com aviso de agitação marítima durante esse período da manhã pode atingir os 5 metros. Em termos de quadros, relativamente à zona norte, nós hoje vamos ter períodos de céu muito nublado. Ainda durante o período da manhã, alguns aguaceiros fracos, até ao início da manhã, alguns aguaceiros fracos e poucos frequentes poderão ser de neve nas terras altas acima dos 1.100, 1.300 metros. Mas depois, já a partir do meio da manhã, vamos começar por ter períodos de chuva aqui na zona do litoral oeste, que se irá estender ao longo do dia a todo o território. Relativamente ao vento, o vento que será do quadrante oeste, fraco a moderado, com a aproximação daquele sistema frontal irá rodar para sul, irá intensificar, ele será por vezes até a moderada forte aqui, quer no litoral oeste, quer nas terras altas durante o período da tarde, sendo que depois para o final do dia ele volta a rodar novamente para o oeste e a enfraquecer. Relativamente às temperaturas, aqui mais para o interior a variar entre os 8 de Bragança e os 11 de Vila Real, e no litoral a variar entre os 15 de Aveiro e os 13 de Viana do Castelo de temperatura máxima. Nota-se ali também a agitação marítima até 5 metros durante o período da manhã, a baixar para 2 metros a 3,5 metros para o período da tarde. Quanto aqui à zona centro, também uma situação semelhante, ainda agora até ao início da manhã, alguns aguaceiros fracos e dispersos, serão pouco frequentes, acima dos 1.100, 1.300 metros poderão ser neve. Depois, a partir já do meio da manhã, os períodos de chuva aqui no litoral oeste a estender-se para a zona do interior. Na zona da Serra da Estrela, nos pontos mais altos, essa precipitação deverá ser mesmo sob a forma de neve. Quanto ao vento, também aqui a começar por ser fraco e moderado do quadrante oeste, a rodar com a aproximação da frente para o sul, a intensificar. No litoral oeste, nas terras altas, poderá ser mesmo forte, depois novamente a rodar para o oeste para o final do dia e enfraquecer para a noite. Quanto às temperaturas, teremos 11 em Porto Alegre, 12 em Castelo Branco, Penha de Dourada chegará aos 6 graus, Santarém 16, Lisboa 15, agitação marítima ainda durante o período da manhã forte, a diminuir para 2,5 metros, 3,5 metros para a tarde. Quanto à região sul, também muitas semelhanças, no entanto aqui a precipitação deverá só chegar já no período da tarde, aqui à zona do litoral, mas depois a tendência também a chegar a toda a zona do interior ainda durante o dia de hoje. O vento também para o período da tarde a rodar para o sul e intensificar, principalmente ali na zona do litoral, e depois a rodar novamente para o oeste para o final do dia. Temperaturas a variar entre os 15 no interior do Alentejo e os 17 na zona do Algarve. Quanto à agitação marítima, até 5 metros no período da manhã na faixa litoral oeste, aqui na costa sul do Algarve, até 2,5 metros, mas também aqui diminui para 1 metro, 1,5 metros. Quanto ao arquipélago da Madeira, durante o período da manhã vamos ter períodos de céu muito nublado, vamos ter aguaceiros até meio da manhã, aguaceiros fracos, quer nas vertentes norte, quer aqui nas terras altas. Depois, para a tarde, vamos ter um aumento de nebulosidade, vamos ter períodos de chuva em todo o arquipélago. O vento também, que começa por soprar fraco a moderado de noroeste, irá intensificar para o período da tarde, soprando por vezes forte e até com rajadas aqui nas terras altas de 65 km/h. Uma ligeira subida nas temperaturas máximas, 21 para o Funchal, 19 para o Porto Santo, e a agitação marítima entre 3 a 4 metros na costa norte e 1 a 3 metros na costa sul, mas também a diminuir para o final do dia. Quanto ao arquipélago dos Açores, aqui períodos de céu muito nublado, mas já com abertas, possibilidade de alguma precipitação fraca ainda durante o período da manhã. O vento será do quadrante oeste moderado e as temperaturas oscilam entre os 17 e os 18 graus em todo o arquipélago. Quanto ao continente europeu, destacar ainda a situação da depressão a afetar aqui a zona da Europa, principalmente a Europa Central, diversos avisos de vento forte, avisos de laranja Alemanha, Áustria, Suíça, máximas 17 para Berlim, Bruxelas terá 12 de máxima, Amsterdão 10.
Nuno, já voltamos a falar para ver para amanhã. Vem uma mudança, penso eu. Já confirmamos isso depois das 9. Até já. Até já. O Governo vai avançar com novos incentivos para a instalação de mais de 100 postos de carregamento rápido para carros elétricos. O Executivo prevê que com estes novos apoios triplica a oferta destes postos já a partir de abril. Os carros elétricos vão poder ser carregados nos parques de estacionamento das grandes superfícies e também deve avançar ainda este ano o pagamento em todos os postos. Dados mais recentes revelam que nos primeiros 2 meses do ano triplicaram as vendas de carros elétricos no nosso país. A Volkswagen vai investir este ano 110 milhões de euros na fábrica da Auto Europa, em Palmela. O investimento destina-se a aumentar a capacidade de produção do modelo T-Roc e a expandir a unidade de cunhos e cortantes, responsável por vários projetos para o grupo Volkswagen. Em 2018, a Auto Europa produziu 223 mil carros, um novo máximo histórico, que representa 75% da produção automóvel em Portugal. A fábrica de Palmela emprega 5.800 pessoas e é responsável por 5% do total das exportações de bens portugueses. O presidente da CP diz que a empresa está a caminho de resultados positivos, mas para isso precisa reduzir a dívida de 2,6 mil milhões de euros. Na Comissão Parlamentar de Economia, Carlos Gomes Nogueira explicou o plano que tem para reduzir a dívida estrutural que está a asfixiar a empresa. Foi apresentado à tutela um plano de reestruturação financeira que vai acontecer. Os resultados líquidos da CP têm registado uma melhora substancial pela redução do passivo financeiro e, por outro lado, graças ao nível das taxas de juro. E, portanto, isso tem vindo a correr bem. E a CP caminha para resultados positivos com as medidas que estão em cima da mesa e que constam do plano estratégico. E ao abrigo da liberalização, como o Sr. Deputado referiu, é necessário que a CP tenha um contrato de serviço público que estabeleça as compensações financeiras à CP, que o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que fixa esse montante em 80 milhões para os próximos 15 anos. Portanto, deixa de haver ajudas de Estado, nos termos do enquadramento que temos, nacional e comunitário, e passa a haver compensações financeiras. Olhamos agora para o índice de títulos da Bolsa Nacional, o PSI 20, vamos ver como está a negociar. Está no vermelho hoje, a subir a Financeira Ramada, a EDP Renováveis e a NOS, e a descer a Farol, a Mota-Engil e a Navigator. O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada afirma que o conflito com a ADSE só vai acabar nos tribunais. Óscar Gaspar acusa a ADSE de realizar pagamento num prazo muito acima do estipulado por lei. A lei em Portugal obriga a um prazo máximo de 60 dias. A verdade é que a ADSE impôs a regra dos 120 dias. Mas pior do que isso é que esta regra não é cumprida. O prazo médio rondará o dobro deste valor e, portanto, rondará os 240 dias, sem juros de mora. Vai acabar com impugnações e vai acabar por ser dirimido em tribunal, entre cada um dos hospitais e a ADSE. E o tribunal, mais uma vez, que decida. O presidente do Conselho de Administração do Hospital de Leiria demitiu-se em protesto contra a alegada falta de recursos no centro hospitalar. O Sindicato Independente dos Médicos diz que a falta de pessoal já obrigou a reduzir para metade as cirurgias previstas para março. O Ministério da Saúde garante que foram investidos mais de 11 milhões de euros no centro hospitalar de Leiria e refere ainda que no final de 2018 o centro tinha mais 57 médicos e 88 enfermeiros do que no início da legislatura. A Ministra, a Ordem dos Médicos, o SIM e o Conselho de Administração vão ao Parlamento dar conta da situação no Hospital de Leiria. As pessoas que tenham de cuidar de familiares vão passar a ter direito a subsídio e tempo de férias. A notícia é avançada hoje pelo Jornal I. A proposta do Governo vai ser discutida amanhã no Parlamento. O Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a avançar com uma proposta para estas compensações. A Associação de Cuidadores Informais critica, queixa-se de ter sido excluída nesta decisão. Estima-se que existam 800 mil portugueses a cuidar de familiares com problemas de saúde. Espírito Santo. O tremor nas pálpebras é normal, pode ser justificado pelo consumo excessivo de cafeína. Um estudo norte-americano recente estabeleceu essa relação. A cafeína estimula e aumenta a reatividade dentro dos músculos. Outras razões que podem estar na origem deste tremor na pálpebra são o dormir pouco e o stress.
Vamos então olhar para este problema, chamemos-lhe assim, com a ajuda do Dr. Eugénio Leite, médico oftalmologista. Doutor, muito bom dia. Chamei-lhe problema, mas é muito frequente esta situação. É efetivamente algo que presumo, vamos ser um bocadinho exagerados, mas 80%, 90% de todos nós já num dado momento sofreu. Isto é uma situação, em termos globais, diria, benigna, apenas é provavelmente o reflexo dos nossos hábitos de repouso, da pressão do dia-a-dia e, obviamente, também de algum excesso, nomeadamente é o caso deste estudo, que aparentemente aponta para o uso abusivo de cafeína. De qualquer modo, normalmente isto é incomodativo, perturba, mas de face, digamos que por um períodos curtos. Obviamente também não vamos entrar em grande stress, porque quando temos situações... podemos... Exatamente, vamos agravar isto, mas obviamente temos aqui uma outra situação, que enfim, estamos perante um caso em que se prolonga no tempo, se prolonga de forma que perturba, digamos que a vida do dia-a-dia. Entramos então naquela faixazinha pequenina de 0,1%, 0,2% de pessoas que faz um blefarospasmo, ou seja, há uma contração sucessiva da pálpebra e isto vai incomodar. Mas aí, obviamente... Isso tem que ser tratado. Isso tem que ser tratado, como é evidente, aí normalmente atuamos com toxina botulínica, com o vulgar botox, e vamos controlar a transmissão, porque isto, no fundo, o que está aqui em causa é um excesso de, vamos chamar, um excesso de transmissão de estímulo que vai provocar este tipo de espasmo. Não há pessoas com mais propensão, não se pode fazer esse tipo de distinção, não. É tem muito a ver com os nossos hábitos de vida, com o número de horas de que não dormimos, com o sofrermos por antecipação, com o stress e a pressão do dia-a-dia. Tudo isto vai conduzir, obviamente, a este tipo de situação. E aqui entra, lá está, a cafeína, que agrava todos esses fatores que falou. Ou pode agravar? Pode agravar. Enfim, o estudo parece demonstrar que há aqui, na neurotransmissão, há aqui um estímulo extra e pode efetivamente vir a agravar. Também é bom que se tome em consideração que a cafeína tem aqui um conjunto de efeitos e, obviamente, também devemos ser moderados na utilização deste tipo de estímulo, enfim, deste doping do dia-a-dia. Sr. Eugénio Leite, obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal. Bom dia para si. Olhamos então aqui para esta condição, para este sintoma, que já muitos de nós experienciamos, tremor das pálpebras. O Porto venceu a Roma por 3-1. Tiquinho Soares abriu o marcador aos 26 minutos. Ainda na primeira parte, de Rossi empatou a partida para os italianos com a conversão desta grande penalidade. Depois, aos 53 minutos, foi a vez de Marega voltar a colocar o Porto em vantagem no marcador. No final do tempo regulamentar, a eliminatória estava empatada. Foi Alex Telles a resolver a favor dos Dragões. O jogador marcou o penalti aos 117 minutos. O Porto está nos quartos de final da Liga dos Campeões. No final do jogo, o treinador da Roma não foi à sala de imprensa e Sérgio Conceição respondeu apenas a uma pergunta. Foi explicado depois aos jornalistas que o treinador do Porto recebeu a notícia da morte de um familiar. Foi um jogo fantástico da minha equipa. Os jogadores estão de parabéns. Tudo aquilo que foi preparado em termos estratégicos, mesmo pensando na possibilidade de eles mudarem aquilo que era a estrutura base da equipa. Eu acho que esse perceber daquilo que tínhamos que fazer para criar situações de golo, que era aquilo que nós queríamos, ganhar o jogo, e ao mesmo tempo o que é que tínhamos que fazer quando não tínhamos bola. E essa consistência foi muito importante para nós. Ok. Muito obrigado, boa noite. O Benfica joga hoje com o Dinamo de Zagreb, na Croácia. É a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. André Almeida, Pizzi e Jonas não seguiram com a equipa para a Croácia, por opção de Bruno Lage. O treinador do Dinamo de Zagreb vai ficar na bancada porque está a cumprir castigo imposto pela UEFA. O Benfica já defrontou os croatas 3 vezes e nunca perdeu até agora. O jogo começa às 17h55. No voleibol, o Sporting está fora das competições europeias. Ontem, a jogar em casa, perdeu por 3-0 a segunda mão da meia-final da Taça Challenge frente ao Monza.
Depois da reviravolta poderosa em Itália, o Sporting recebia o Monza em vantagem na segunda mão da meia-final da Taça Challenge. Mas no pavilhão João Rocha era o Vero Volley quem entrava mais forte. A equipa italiana controlava a vantagem frente aos Leões, que tentavam reagir sem, no entanto, conseguirem passar para a frente no marcador. O resultado fugia ao Sporting e o treinador Hugo Silva fazia uma dupla substituição, tentando fazer valer a experiência de Miguel Maia em campo. A entrada do distribuidor pouco mudava, o Monza fechava o primeiro set com um 25-20. No segundo parcial, com tudo em aberto, os Leões mostravam outra motivação e a marcha do marcador refletia o equilíbrio. Mais consistência na defesa, no bloco e no ataque, e o Sporting ia mesmo liderando. Mas aos 18-17, a equipa de Hugo Silva contestava esta decisão do árbitro que via, nesta jogada, um toque na bola. O Sporting perdia o equilíbrio e acabava por deixar fugir o segundo set por 25-23. A equipa não voltava a encontrar-se no jogo e o terceiro e derradeiro set era o espelho disso mesmo. A reação ia surgindo, de vez em quando, mas não chegava para reduzir uma desvantagem que rondava sempre os 5 pontos. O Monza fechou o jogo com 25-17, 3-0. O Sporting não consegue chegar à final da Taça da Confederação Europeia de Voleibol. Minuto Verde. Desde há muito tempo que o homem armazena água para satisfazer as suas necessidades básicas, nomeadamente para a utilização na agricultura. Hoje vamos mostrar um exemplo de como este tipo de estruturas pode ter também outros fins. Neste empreendimento, bem perto de Lisboa, existem 4 lagos no exterior, que, para além do efeito estético, têm a função de armazenar a água disponível. 2 dos lagos servem para abastecer o sistema de rega dos espaços exteriores do empreendimento e os outros 2 ajudam a fazer a retenção das águas quando chove, reduzindo assim a quantidade e a velocidade das águas de escorrência e ajudando a minimizar os impactos das cheias. Para além destes benefícios, estes 4 lagos oferecem ainda abrigo à biodiversidade local, não só aves aquáticas e terrestres que utilizam suas águas e margens, mas também outro tipo de fauna, como os anfíbios e os répteis que aqui ocorrem. Este ano, a Academia Sueca vai premiar 2 escritores na cerimónia de entrega do Prémio Nobel de Literatura. As distinções de 2019 e 2018 são atribuídas no mesmo dia, depois do ano passado a entrega ter sido adiada devido a escândalos sexuais e fuga de informação. Em causa esteve o facto do marido de um dos membros da Academia ter sido acusado de assédio sexual a várias mulheres e ter divulgado antecipadamente alguns nomes de escritores que poderiam ganhar o Nobel. O tenor José Carreras regressa este ano a Portugal a dar um concerto no Altice Arena, em Lisboa, a 28 de setembro. O cantor lírico espanhol sobe ao palco com a Sinfonieta de Lisboa, dirigida pelo maestro David Jiménez. Também vai contar com a participação da soprano Isabel Alcobia. A última vez que José Carreras atuou em Portugal foi em julho de 2012, no então Pavilhão Atlântico, onde partilhou o palco com a fadista Carminho. 9 horas.